ficar melhor. Então o público fica na luz e aqui a gente tem uma resolução boa para ver a imagem. Deixa a gente aceitar. Bom, então a gente vai dar início à sua defesa que está sendo registrado, agradecendo a presença das professoras da Maria Solange, do Direito Paulo e da professora Sandra, que está aqui no nosso departamento. Agradecendo a paciência delas de ler a tese, de ter participado também da qualificação, né? Ajuda, né? Então, agora a gente passa a primeira parte, que é a parte da sua apresentação, onde a gente pede para você começar a sua apresentação. Das palavras da professora, eu faço as minhas também. O trabalho é sobre índice urbanístico do ambiente externo, né? Estudei uma fração da cidade de São Carlos. Para recordar, deu uma mudada no título, né? Tirou o visor. Tirou qual? Em torno ficava, né? Dava a sensação. Foi tirado conforme a gente da publicação. A apresentação divide esses capítulos, né? Bem rápido, introdução, objetivo, hipótese, atrás e metas, resultados, discussões e conclusões. Hipótese eu não tenho certeza sobre o objetivo. Sobre a introdução, né, sabemos que tanto no nosso mundo atual, principalmente no Brasil, as mudanças, né, uma forte urbanização, né, vem ocorrendo. E São Carlos não pode a regra, né? Com isso, né, até eu que trabalho, mas eu tentei colocar duas fotos aí para mostrar as mudanças que vem ocorrendo, né, desde a formação da cidade, né, na década, né, em 1850 e alguma coisa, né, e como é que, digamos, está atualmente. Essas zonas centrais, né, com predomínio de edificações verticalizadas, né, tendem a ter um campo térmico mais elevado que áreas pouco adensadas. Né. Em áreas rurais, a diferença térmica pode chegar em torno de 2 graus. Né. Até o estudo aqui conseguiu comprovar isso. O objetivo, né, estabelecer relações entre o microclima e os coeficientes de ocupação, né, de aproveitamento e cobertura ambiental. Os solos de uma fração próxima à área central, antiga do município de São Carlos. Né. Eu procurei pelo mapa, né, realmente toda aquela região, né, isso está assim, vermelho no anexo aí, que subindo ali a catedral, né, até ali está demarcada, né, como o centro de São Carlos, tanto assim histórico, né, como atualmente. Né. Específicos, né, os objetivos específicos, né, identificar parâmetros urbanos, né, usualmente empregados, né, no caso baseado no projeto de São Carlos, né, e assim, né, melhor representar a qualidade térmica do ambiente urbano. Né. Simular cenários futuros, né, e isso fez parte da segunda etapa, né, do meu trabalho, né, e para a previsão de condições térmicas geradas. Né. Com isso, poder, assim, quem sabe, né, dialogar para futuros planejamentos, né, urbanísticos aí na cidade. Eu até resolvi retratar aqui, né, as várias escalas do clima urbano, né, se acordado com Katz, né, e, assim, no caso, a minha pesquisa vai entrar, né, no edifício e no quarteirão, né, essa escala que está representada, né, no microclima. Né. Aqui, um pouquinho, né, de São Carlos, né, latitude 22 graus, né, sul, aproximadamente, e longitude 47
53 a oeste, né? A altitude ela varia de 560 para a área dos vales, né? Até 1.000 metros, um quilômetro de altitude, né? Ou seja, ela tem uma grande variação, né? Amplitude aí em relação à altitude, né? A temperatura média, né, de 19,6 graus, né? E 96% da população, né, reside na cidade, né? Que dá a densidade em torno de 695,15 habitantes por quilômetro quadrado. O estudo em si, né, se baseou primeiramente, né, para calibrar, né, os dados e tal, das estações, né, e adotou-se dois parâmetros. No caso, a região de estudo, que seria esse quadrado aqui vermelho, e o rosa, onde está localizado a UFSCar, né, que tem a estação meteorológica, né, que futuramente vai mudar ali, né. É o que chega mais perto de uma zona rural, né? Assim, embora tenha essas partes de edificações e tudo, mas para tentar chegar e verificar as diferenças tanto na parte urbana como rural, né? E aqui essa foto está representando mais a vista panorâmica da universidade. Daquele quadrado rosa, né, aqui está representando pelo amarelo. Então, essa foi a região, o foco do estudo, né, sendo que aqueles pontos seriam onde foram instalados os fogos, né, os termômetros e microunidades, né, os portáteis, e no pontinho laranja ali foi colocado, né, utilizou de um edifício, né? Não tinha estação móvel, né? Além desses dois medidores de temperatura e umidade, também tinha um medidor de equipamento que media a velocidade do vento. Dos índices urbanísticos adotados pelo diretor, né? Existe o coeficiente de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Na verdade, esse coeficiente verde, cobertura verde urbana, foi um jeito assim de tentar dizer assim, que a área tem um verde, assim, né? Tanto em árvores como gramado, assim, no caso, por exemplo, onde se localiza a Praça 15, e alguns lotes, né, que por alguns até tem um pouquinho de área verde, né? Tudo bem minúsculo, assim, mas pelo menos foi uma maneira de dar um nome para fazer essa equação. Aqui seria o local, né? Onde foi instalado os focos, né? Começando nessa residência, aí mais para cá, e nessa esquina aqui são os pontos onde foi colocado o rombo com uma altura de 1,5 metro. Né? Ali tem uma imagem que não sei se está muito bem visível, mas o círculo vermelho, esse único ponto C ali é o edifício, né, que foi colocado a estação. Então é para você a figuração. Posteriormente aos dados reais coletados, né, fizemos o feito de tratamento, né, pelo tratamento estatístico e tal. Na segunda etapa foi aí se colocar, através do plano diretor, dizendo o máximo, né, a capacidade máxima permitida, tanto do coeficiente de ocupação para 0,7, como para o coeficiente de aproveitamento do atual, mesmo que está denominado em familiar, mas tentei deixar ao máximo, né, e para isso está marcado no vermelho aqui toda essa região, né, e assim foi colocado
ao máximo e posteriormente feito o desenho, né, um mapa no Minimax, né, para poder aí simular. Aqui foram os dados levantados, né, cabe salientar que para temperatura 2.500 metros quadrados, 2.500 metros, no caso aqui não tem uma estação, então foi feito pegou-se os dados de Belo Horizonte, aeroporto de Belo Horizonte, Campo de Marte de São Paulo e o outro foi Brasília, né? E feito uma interpolação para poder formar até um triângulo, né? Um triângulo. Com isso, coloquei o resultado dessa interpolação como um dado de entrada para 2015. No caso, assim, eu coloquei também assim, tanto para os dois períodos mais secos, né, onde tivesse um mínimo de interferência da umidade, isso poderia acarretar assim, perder a fidelidade dos dados e interferir nos resultados, né, para julho e agosto. Né. Então, aqui, para dados de julho e para dados de agosto. Sendo que, para agosto, colocado normalmente a direção do vento vem para sudeste. Né. Mais tarde, eu já mostro os dados, os resultados para começar a ver. Então, assim, criação desse modelo, né, fez também uma regressão política, né, considerando os valores simulados, né, da situação real e relacionar as médias de temperatura do asfalto com os seus coeficientes urbanísticos. Né. Tanto o coeficiente de ocupação, o coeficiente de aproveitamento e a cobertura urbana. E além desses coeficientes, né, o modelo baseado também nas variáveis de velocidade do ar, né, e a discordância para a relação solar média da quadra. Né. Isso mais para representar assim, que implica nas edificações, né, na tipologia em si, né, o tipo de material utilizado, a configuração, etc. Como resultado, né, chegou, esse no caso para os dados reais, né, período das 7 às 18, né, uma diferença de temperatura média, né, o processo de ocupação permitiu verificar existe uma tendência com ressalva para o comportamento diferencial apresentado pelo pontuário em relação aos mais bons preços. Também, considerando os menores erros médios para as tempo analisados, foram assunto pela simulação de julho, foi tomado o horário das 11. Né? Então, assim, onde houve o ponto de equilíbrio, né? Foi o melhor horário para julho foi de 11 horas. Para agosto foi às 10. Né? E a partir daí foi feito, colocada a entrada, né? Toda a entrada assim, de dados para poder simular esses dois horários. Para julho às 11 e para agosto às 10. Coincide, né, que na carta, o estudo dela, também chegou perto desse horário, né, desse horário, e levando-se em conta que a sexta interação, né, é a que menor, esse que está ligado. A sexta interação é a que melhor representa os dados, né, porque o software ele faz uma varredura, daí depois retorna. Isso foi colocado para utilizou-se a sexta, digamos, a sexta rotina de varredura para analisar os dados. Teve a comparação entre os dados simulados, né? Vamos versionar tempo de julho, né? Os horários das 11 e 12, né? Foi escolhido das 11, né? Teve esses dois
teve 2 pontos que foi as 11, teve um ponto que foi as 12. E a comparação, no tempo de almoço, foi às 9 às 10, sendo que voltou às 10 horas, próximo. Aqui, o resultado, para as 3 situações, similares, sendo o primeiro real, o segundo avançado e o terceiro utilizado. No caso, para junho, eu acabei simulando assim, para as edificações reais, e para agosto, seria o caso para o cenário avançado, a verificação. O que mostrou assim, no caso avançado, é o que já se esperava, né? De acordo com a literatura, né? Foi um maior lançamento, né? Houve um aumento de temperatura. Sendo que a região da praça, aquela quadra inicial e tal, em relação aos outros, né? Que isso mostra os edifícios. Ele teve um comportamento, mais ameno, né? Ou seja, nos parecendo mais fresco com relação aos outros. Eu pensava a maior parte da temperatura elevada, que seria a porcentagem das quadras, né? E a temperatura em si. Aí esse mapa aqui, esses 3 mapas, aí no caso seria a velocidade. Aí seria a interferência na direção do vento em si, ela sudeste, é como se ela, se não tivesse tanto estável, né? Então, nessa região aqui não tem um pouco mais de indicação disso. Não que forma um bloqueio, né? Mas é como se fosse aletas, né? Os edifícios funcionassem aletas, durante cascata montada. Mais resultados discussões, né? As diferenças de temperatura e também da velocidade. Caso o arborizado prossegue-se aqui, essa semeia na casa do velocidade de 24 anos. Enquanto que aqui na temperatura, percebe que todos os pontos arborizados, a temperatura é a menor de todos. Também, cada cintura, né, sobre a característica da área de estudo, promover a irrigação, todas as seguintes áreas do mundo: precipitação, projetamento e projetamento urbano. E a medição dessa área e o fortalecimento das plantas. E todos que, apesar da temperatura sofrer uma leve diferença de precipitação, sua tendência de resfriamento do ano é de 0,5 grau, né, Celsius para as faixas estudadas, pode estar relacionado com o sombreamento e com a atividade dos homens. Isso é com relação às áreas de maior edificação. Isso reforça o potencial de resfriamento da cobertura vegetal, né? Uma coisa que oferece o vizinho para apresentar também urbano, né? Isso também significa não uma temperatura mais alta. Também para a faixa entre 0,3 e 2 metros por segundo, ele conseguiu uma média de 0,4 temperatura. Dentro de várias considerações finais, porque no sentido da aplicação da ferramenta computacional, né, ela é importante, né, para prever uma